Graça e paz. Peço aos irmãos para abrir 1 Samuel, capítulo 8. O tema é: os israelitas pedem um novo rei. E diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Pode passar. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Qual era o problema aqui? Tinha vários problemas. Samuel foi um grande juiz, foi um grande profeta e foi um grande sacerdote. Ele é até considerado um dos representantes de Cristo no Antigo Testamento. E a história de Samuel é maravilhosa, é um dos meus personagens favoritos, Entendo, gente, às vezes eu falo personagem, mas era uma pessoa real, tá? É de verdade. É que às vezes eu fico com medo dessa ideia, Mas Samuel foi uma pessoa que realmente existiu e eu vou ter muito prazer de abraçá-lo no céu. E ele lutou a sua vida inteira para deixar o povo no caminho do Senhor. E para vocês verem, aqui ainda está até então no início dos livros de Samuel, quase no início da sua carreira, digamos assim. Só que não era mais o início de sua carreira, porque ele já estava idoso. Ele ainda nem tinha ungido ainda rei Saul e depois ele ainda ungiria o rei Davi. E ele teve trabalho com esses dois. Então foi um homem que até o fim de sua vida, ele temeu ao Senhor e buscou corrigir o povo para que andasse ali concernente com os caminhos do Senhor. E Samuel, ele foi um governador exemplar, porque ele era juiz. E nessa época, Deus instituiu somente juízes para governar o povo de Israel, não existia rei. E você pode pensar: nossa, mas o que tem de mais nesse pedido? Pediram um rei, qual o problema? Os filhos dele, de fato, não estão fazendo um bom trabalho. Mas a questão, que o que mais inculcou Samuel, não foi só trocar os filhos dele, foi a questão de pedir um rei para que governe, e não um juiz. E qual era o problema, Deus criou o povo de Israel para que ele governasse sobre aquele povo. E ele governava também através da instituição dos juízes. Não existia corte, não existia uma monarquia, não existia uma família real, não existia nada disso. Era um governo integralmente guiado ali pelo Senhor, porque ele elegia a cada momento o seu devido juiz. E o povo não queria isso. Mas por quê? Eles falaram: dê-nos um rei igual ao de todas as nações. E é aí que começa o problema. E até é o tema dessa mensagem. Jesus é suficiente para a gente? Para a nossa vida? A gente se contenta com Deus? Ou a gente acha que não? Que a gente, além de Deus, precisa de várias outras coisas para ser feliz, para se sentir completo, para sentir que de fato Deus ama a gente. Ou a gente tem a consciência da verdade de que Deus realmente basta na nossa vida. Porque Ele não estava bastando para governar esse povo. Tanto que isso incomodou Samuel. E ele vai buscar o Senhor em oração. E aí continua dizendo: e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram a outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Para vocês terem noção, eles não tinham nem entendimento do peso que era ter um rei nas costas de um povo.
E Deus ainda vai advertir com toda a paciência, longanimidade e bondade, tudo que eles estariam arcando com aquela escolha. Porque não era vontade de Deus para eles. Deus falou, eu vou reinar. Mas eles estão me rejeitando como regente da vida deles. Tudo bem, mas explica o que vai acontecer. E aí, Deus continua. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ou seja, ele vai pegar dos seus filhos, tendo o direito de fazer isso, e vai mandar para a guerra. E você acha que rei vai para a guerra? O rei até vai, mas ele fica lá atrás, porque ele é o último que pode morrer. Quem vão ser os filhos de Israel, vão ser os filhos do povo. E diz, ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele, ou seja, que não seria a terra do próprio povo, dele, e fazer as suas colheitas. Ou seja, você ainda ia ter que colher para esse rei. E tudo que você produzisse ali naquela terra não ia mais ser seu, nem da sua família, nem dos seus filhos, nem do seu povo. Seria para bancar o rei e toda a sua corte. E os outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, nem entrou no mérito aqui das concubinas. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e os dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 parte dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, e os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho, para dar lucro para o rei. Ficará com 1/10 parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós. E essa história me constrangeu tanto, e vai ter um outro texto que a gente vai ler, que eu creio que vai constranger a gente mais ainda, porque quando que a gente não se compara com os outros? Né? Quando que a gente não se compara com os outros? E também, quando que a gente de fato vê que às vezes Deus não está governando direito a nossa vida e a gente quer pelas nossas mãos, pela nossa própria cuca abençoada, esquecida, governar a nossa vida, todas as nossas decisões e tudo mais. Porque a gente acha que se a gente for esperar o comando de Deus, ou se a gente for fazer do jeito que Deus está instruindo a fazer, não vai dar o resultado que a gente quer ou vai demorar demais. E a gente simplesmente não se contenta, às vezes, com os nãos de Deus. E quer ir lá na frente vai e se estrupia todo. E às vezes a gente vai avisado ainda, né? Deus ainda avisa. Deus ainda avisa como fez com esse povo. E às vezes a gente fala com toda a altivez, não, queremos um rei sobre nós, que não é você. Porque o Senhor não sabe governar minha vida. Continua. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras, um rei glorioso. Todo mundo vai invejar a nação de Israel, de tamanha pompa que esse rei vai ter, tamanho status que a gente vai conseguir. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade. E a gente pode pensar, será que demorou muito para eles se arrependerem do rei que eles tinham? No primeiro já deu errado, já adianto a vocês. Aqui acaba a instituição dos juízes, e quem é levantado como rei? Saul. Saul foi o rei que o povo escolheu. Falam que ele, à vista de toda a multidão, sobressaía sobre eles, sobre a cabeça de todo mundo, o ombro dele ficava acima da cabeça de todo mundo.
Era alto, era formoso, era forte. Ele era da menor tribo de Israel, de Benjamim, mas ainda assim ele sobressaía na multidão, assim. Era um rapaz que chamava atenção. Então ele era aquele escolhido para emanar toda a glória que o povo de Israel queria que as outras nações vissem. Um rei poderoso, um rei forte, para demonstrar ali puro status. Era isso que o povo de Israel queria. Queria status. Ia favorecer a vida dos camponeses? Não. Eles iam aumentar o imposto, eles iam perder os seus filhos, eles iam perder a produção da própria terra, só para ostentar uma coisa para os outros povos verem. Eles não precisavam. Se eles precisavam de um rei antes, Deus já teria dado desde o início. Por que eles não precisavam? Porque eles já tinham. O único que não ia tirar das suas filhas para servir no palácio, o único que não ia tirar dos seus filhos para botar lá na frente de guerra, para morrer por uma guerra que nem era deles. Mas não, eles queriam ser como as outras nações. E aí vem aquela frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Se teus colegas forem pular da ponte, você vai pular também? E quantas vezes a gente fala, eu pulo? A gente fala baixinho para a mãe não ouvir, né? Mas quantas vezes a gente não fala, eu pulo? Mas esse povo quis Saul, porque ele sobressaltava. Em pouquíssimo tempo, Saul é rejeitado por Deus. Ele é ungido rei, mas ele é rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele não obedecia. Ele não obedeceu ao Senhor, ele não tinha um coração temente a Deus. E o povo se arrebentou, porque os filisteus invadiram, mataram um monte de gente, apareceu Golias, o povo já estava cercado, já quase sem mantimento. E lascou. E Deus diz, eu rejeitei a Saul. E quando Deus rejeita Saul, Samuel já estava até apegado ao menino, porque mal ou bem, ele instruía Saul, ele tentava puxar a orelha de Saul, ele foi quase um pai para Saul, porque ele continuou ali orientando Saul no reino, e Saul não obedecia. Deus manda a ponto de Esther, rainha Esther, ter que resolver problema que Saul não resolveu. 500 anos depois, o povo quase morreu por causa dessa bendita escolha. O povo quase foi dizimado, porque Deus dá uma ordem a Saul para que destrua todo o povo. Se eu não me engano, agora são os amalequitas, mas lê lá, confere. Para que Deus destrua todo o povo. E Saul não faz isso. E Saul preserva o reizinho lá vivo. Preserva. 500 anos depois, desse cara que ele preservou, ao invés de obedecer a ordem de Deus, e não foi só essa desobediência de Saul, ele desobedeceu em várias ocasiões, foi o momento que Samuel decreta que Saul é rejeitado, e dessa desobediência de Saul foi gerado um povo que quase extinguiu o povo de Israel. E a rainha Esther, é aí que chegou na história da rainha Esther, que foi esse povo que quase dizimou todo o povo de Israel. E por intermédio dela, da intercessão, o povo é corrigido, volta ao jejum, se desfaz dos ídolos e tudo mais, e Deus perdoa e restaura o povo e salva o povo naquela época. Mas para quê? Por que não evitar a fadiga? De apenas aceitar e se contentar com o governo de Deus na própria vida. E isso é para a gente também. E olha o tamanho da consequência e várias outras, porque eu nem entrei aqui no livro de Reis. Se a gente for lá ver, o livro de Reis teve rei bom, mas a maioria dos reis foi tudo rei mau. Rei que sacrificava os próprios filhos e os filhos do povo, pegava bebê e tacava no fogo, para ter prosperidade. Olha o que uma decisão, mesmo Deus avisando o que ia acontecer. Por quê? Porque a gente queria ser igual a todo mundo. Porque o governo de Deus não estava sendo suficiente na minha vida. Eu achei que Deus não estava governando direito. As coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria, nem na hora que eu queria. E aí, Deus rejeita Saul e manda Samuel ir ungir Davi. E quando Samuel chega lá na casa de Jessé, do pai de Davi, passam todos os irmãos e cada um mais formoso que o outro, mais forte que o outro. Israel estava em guerra. Então o que ele pensou? Agora Deus vai levantar um rei que vai acabar com essa guerra aqui de Israel. Vai ser um rei forte, um rei de autoridade, um rei que impõe medo às outras nações. E aí
Quando Deus vê o irmão mais velho de Davi, quando Samuel vê o irmão mais velho de Davi, ele diz, certamente esse é o rei que Deus escolheu. E Deus fala, não, você vê o exterior, eu vejo o coração. E agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração para esse povo. Escolheu quem? O pastorzinho, de aspecto gentil. Nem era menino de guerra. Tinha nem tamanho para vestir a armadura. Mas Deus atuou na vida de Davi, que foi obediente, pecou pra caramba, mas voltou ao Senhor, morreu redimido, né, ao Senhor, e livrou o povo judeu dos filisteus, matou Golias, né, depois no seu governo livrou. Mas ainda assim, depois de Davi, teve rei mau, teve rei bom, foi um escarcéu. O povo de Israel quase era dizimado e voltava, sofria pra caramba com os impostos, com as guerras, porque às vezes o rei botava o povo para lutar em guerra que nem era de Israel, por causa de concílio político, para se parecer bem com os outros povos. Não, vou ajudar a Síria a ganhar, a lutar lá contra o Egito. E voltava, Deus falava para não ir, e ia, e voltava tudo estropiado. Um monte de filho morreu à toa, por causa de uma decisão, porque não aceitaram o governo de Deus na vida deles. E aí a gente vai lá para Atos 3:13. Vamos ler do 13 ao 15, que diz assim. Só antes de começar a leitura, explicar um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Cristo já tinha vindo, já tinha ressuscitado, e aí os discípulos, já tinha acontecido o dia de Pentecostes, e aí isso aqui é bem no início lá da igreja primitiva. E aí os apóstolos, Pedro e João estavam passando, indo ao templo, orar, e passaram por um coxo, né, que provavelmente tinha alguma atrofia nas pernas, e ele estava ali mendigando. E era comum isso, porque se a criança já nasceu com alguma deficiência, ou a pessoa ficava inválida, né, depois de algum acidente, era comum para que ela ajudasse no custeio da casa, não é que ele não é que ele morasse na rua, não. Ele tinha família até, mas a família e amigos colocavam essas pessoas à porta do templo para receber dali o seu pão, e seria uma forma deles ajudarem em casa também, como um trabalho deles, assim, né? Mas dependiam das esmolas. Então ele estava ali há muito tempo. E aí Pedro e João estão entrando, e aí está lá ele pedindo a esmola para eles, e eles falam, não temos ouro nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele levanta e dá um salto, e aquilo encanta o povo ao redor deles, e o pessoal fica encantado e ficando, meu Deus, são profetas do Senhor. E aí Pedro se vira para eles e fala, ei, isso daqui, vou até ler um pouquinho antes, no versículo 11, diz assim, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Continua. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto e por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo próprio nosso poder ou piedade, tem uma outra versão que fala, ou devoção, tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Isso é uma coisa que às vezes a gente passa batida quando está lendo, né? Mas Pilatos não tinha condenado Jesus, já tinha decidido soltá-lo. O povo é que não deixou e começou a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos já tinha liberado Jesus. E aí continua dizendo, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. O mesmo povo. Anos depois. E a gente não faz isso também? A gente vira e mexe e pede, Jesus, eu vou aqui, mas não me acompanha não. Porque se você for, você vai me deixar constrangido, não vou poder fazer o que eu quero. Me acompanha só até aqui, né? Só dentro da igreja. Quando eu sair da porta da igreja, deixa que eu me cuide. Depois você não ficar cansado, tomando conta de mim, tomando minhas decisões, brigando comigo.
né, para a gente não ter essa relação de amizade aqui preservada, fica só até aqui. Quantas vezes a gente troca Jesus por um assassino? E o assassino aqui eu atribuo a Satanás mesmo. Porque só tem 2 tipos de governo nessa terra. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Isso a palavra já deixa muito claro. Você que pensa que você manda no seu próprio nariz, mas se você não é governado por um, você é governado pelo outro. E a gente vê o povo que foi sarrabuiado, que foi linchado, que apanhou pra caramba com a consequência das escolhas. E às vezes a gente pode pensar também, e se Deus não tivesse deixado eles terem um rei, eu não duvido nada que todo mundo vai falar, tá, Deus tirano, né? Deus tirano, Deus autoritário, não, tudo bem, é isso que você quer? Eu já falei o que vai acontecer. Mas tudo bem, você já se acha tão grandinho para se governar? Tome um rei. Vamos ver se a sua vontade é boa, perfeita e agradável como a mim. E tem outro ponto, porque naquela época, eles negaram Samuel, negaram um juiz, porque não traria a ostentação que eles queriam, não traria a imagem que eles queriam de um reino poderoso, de um rei de prestígio, de um país que era riquíssimo, né? Porque, gente, fora o valor que eles tiveram que somar imposto para a construção de palácio. E quem desfruta de palácio? Não é o povo. Era só o rei e sua corte. E se você deixasse de pagar o rei, você ainda era morto. Você perdia suas terras, suas famílias e tudo mais. Mas eles queriam, porque eles queriam ostentar para os outros povos, eles queriam ser iguais aos outros povos. E quando Jesus chegou, né, e não é à toa que Samuel até se decepcionou quando viu Davi, porque, Senhor, é tão pequeno, não é forte, não vai ganhar ninguém numa queda de braço esse menino. Não aparenta autoridade, né? Não aparenta respeito. A gente quer ser temido pelos outros povos. Deus manda alguém de aspecto gentil, ruivo. Devia ser bonitinho, Davi. E quando vem Jesus, o que eles estavam esperando? Eles estavam vivendo dominados pelo domínio de Roma, porque pecou, né? Porque não obedeciam a Deus, então Deus permitia que os outros povos tomassem conta deles. Eles estavam lá suando, pagando imposto para César, perdendo seus filhos para César. E quando vem Jesus, num jumentinho, filho de uma jumenta, eles pensaram, esse rei não. Esse rei, Senhor? Sério? A gente já teve tantos outros reis mais gloriosos. Tudo bem que eles sacrificavam os filhos dele, tacavam as crianças no fogo, mas assim, sabe, pelo menos a gente ganhava as guerras naquela época, né? Pelo menos a gente ostentava. A gente era conhecido. E a gente não se sentia inferior às outras nações. Porque, mundanamente falando, a gente tinha as mesmas coisas e até mais. E vem Jesus, que era um homem de aparência nenhuma, que não era nem tão feio para causar espanto, nem tão bonito para chamar atenção. Era uma pessoa que passava despercebida. Imagino Jesus até baixinho, porque para não chamar atenção, assim, né? Barbudinho, queimado de sol, carinha de cansado, manso. Quem quer rei manso? Quem quer rei manso? Pobre. Sem nada a oferecer. De riquezas terrenas, né? Sem nada a oferecer. E quando ele é questionado sobre o imposto a César, ele fala, quem está na moeda? É a carinha de César. Dá a César o que é de César. Cumpra seu dever de cidadão. Vocês não quiseram um rei? Paga. E até ele paga a César. Mas, para ser intitulado rei de Israel, eles não queriam. Porque quando ele chegou com a bendita frase,
de que meu reino não é desse mundo, acabou todo o encanto que ele tinha. Todo o fã-clube de Jesus foi embora. Ainda mais quando ele foi preso, que todo mundo negou, todo mundo fugiu. Até gente que foi curada por ele estava lá gritando: crucificam. E escolheram soltar o assassino, ao invés do Rei dos Reis. Por quê? Porque não era o rei que eles queriam. De novo. E a gente não faz isso também? Tantas vezes. Quando a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente desobedece a Deus, a gente está tirando Ele do senhorio da nossa vida. Quando a gente se comporta como se fosse do mundo, quando a gente tira o nomezinho dele da nossa testa, rapidinho, só para cometer um pecado ali e já voltar. Quando a gente não se importa com o testemunho que a gente dá. É muito legal porque esse entendimento de reino, às vezes a gente pode até reclamar do Brasil, né? Mas se alguém vier falar mal do Brasil perto da gente, gringo não pode falar mal do Brasil perto da gente. E que eles que se engulam do 7-1, que esse assunto a gente não toca. Né? Eu sou muito fã de Copa do Mundo. Muito fã. Paulinho fica desesperado. Ele fala: cara, você não liga para o futebol? Nunca. Mas é Brasil jogar em Copa. Nem porque jogo normal eu também nem ligo. Mas em Copa, gente, eu sei as músicas. Eu sei quem está jogando. Eu compro blusa. Eu me pinto toda para ficar em casa. E eu vibro até já sabendo que tinha gol, porque geralmente a gente assiste pela internet, então eu escuto os vizinhos gritando e mesmo assim eu comemoro quando chega na minha TV. Mas eu gosto, é o momento que eu gosto de ser brasileira. Assim, sabe? Fala, gente, é o nosso momento de brilhar. Aqui tem tanto problema, a gente tem que comemorar nessa hora. E a gente pode pensar assim, né? A gente às vezes vê as pessoas e fala: ih, fulano tem maior cara de árabe, tem maior cara de francês, né? A gente reconhece muito as pessoas ao redor do mundo pelo idioma, pelo jeito que se veste, pelo jeito que fala, pelo tom de pele, pelo tom de voz, né? A gente brinca que o alemão, quando está falando, parece até que ele pode estar te chamando de bonito, parece que ele está te xingando porque é um idioma muito bruto, mas é a característica daquilo ali. E o reino de Deus tem as suas características. Tem. Eu sei que a gente é peregrino desse mundo, mas a gente é do reino de Deus. E essa naturalidade tem que se sobressair na nossa vida muito além da minha identidade brasileira. Muito além da minha identidade de fisioterapeuta. Muito além da minha identidade de Luli. Muito além do meu nome. Muito além de quem eu sou. Porque o reino que eu represento é muito maior, é muito mais importante de ser divulgado. Mas não tem aquela história de que olho grande não entra na China? O pecado não entra no reino de Deus. E como a gente tem entrado nesse reino? Como a gente tem levantado essa bandeira? Eu tenho escondido. Tem escondido, levantado outros nomes acima do dele. Isso é para mim também. O Senhor me fez rever muitas coisas com essa palavra, até porque no próximo versículo vai dizer assim: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E quando a gente nega, cara, é como se a gente estivesse matando ele de novo, porque não me serviu como rei. Que diferença eu estou tendo daquele povo se eu não aceito o reinado dele na minha vida hoje? Não me serve como rei também, não. Um jumento? Me chama a ser humilde? Me chama a me desfazer dos meus ouros? A dar para o outro? A dar minha capinha da Gucci para os outros? Esse é o rei que a gente tem. Se te apresentarem de outra forma, às vezes você pode estar em outro reino e não está nem sabendo. Esse é o rei que a gente tem. Ele veio num jumentinho. Ele veio mandando você abraçar o seu inimigo, dar de comer a ele, perdoar 70 vezes 7, amar o teu próximo.
a ajudar, a se dispor, a temer a Deus sobre todas as coisas e a amar a Ele, a anunciar o reino de Deus por onde você for, a entender que nada é seu, tudo vem dEle e, portanto, também tudo é dos seus irmãos, a entender que você não pode ofender o próximo porque ele é filho de Deus também, e que você não veio para esse mundo para ostentação. Você não veio. E às vezes a gente está tão preso aqui. Não é errado a gente planejar, a gente ter prazer ainda aqui nessa vida, né? Deus nos abençoa a ter alegrias aqui. Mas tem um versículo que é um dos meus favoritos, que é lá de Tito 1:2, que é Paulo se apresentando, mas diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E toda vez que eu olho esse versículo, eu falo: Senhor, eu estou vivendo na esperança da vida eterna, porque isso aqui vai acabar. Se eu estou construindo só coisas para me deixar mais amarrada aqui cada vez mais, que futuro isso tem? Estou trabalhando para outro rei. Não é que você vai largar de mão tuas coisas, não. Entenda, pelo amor de Deus. Deus te manda ser um bom funcionário também no seu trabalho. Seja. Mas você tem que ir desatando os nós que te prendem aqui. Desata. Todo dia um pouquinho eu falo: Senhor, me ajuda a desatar as coisas que me prendem aqui. O Senhor não me chamou para ostentar. O Senhor não me chamou para viver de aparência. O Senhor não me chamou para viver comparando com os outros. Ontem eu vi minhas amigas da faculdade, e foi muito bom, e das 6, 3 já tem neném. Um de 5, outro de 1 e outro de 2. E são os amores da minha vida. Vi as mães grávidas, né? Algumas engravidaram na faculdade, então era aquilo da gente sempre estar se ajudando nos estágios e tudo mais, e a gente sempre faz de tudo para estar junto. Mas eu invejei. Eu invejei. E às vezes você fica assim: poxa, eu queria tanto ser igual às outras nações, mas parece que está funcionando mais. Assim, né? Gente, mas é real. E agora aqui no Louvor, o Senhor me constrangeu tanto, porque eu não falei isso para Ele. Eu não falei. Mas eu senti. E eu me envergonhei diante dEle, porque, de novo, eu falei: Senhor, o Teu governo não está servindo na minha vida. Não está servindo, porque se dependesse da minha vontade, eu seria mais justa. E eu daria a quem os meus olhos merecem. Mas, e aqui a doce presença dEle me mostrou o erro do meu coração. E mais além disso, me consolou. Porque o inimigo vem para falar. Olha só, tá vendo? Você fica aí se matando para servir. E quando você pede uma coisa, assim, né? Vem logo assim, não, quando você pede uma coisa. Não vem do jeito que você quer. E aí, aqui no momento do louvor, de que a criação declara, né? Toda a terra declara. E não é para declarar só quando eu estou bem, só quando a minha vontade acontece, é declarar porque Ele é santo, porque Ele é bom, porque Ele é rei. Ele é o rei da minha vida. Mas Satanás veio e me encheu a minha cabeça de que Deus não é suficiente, né? Será que... Porque Ele não está vendo. Como é que pode eu estar aparentemente mais infeliz do que quem não busca Ele? Né? Aparentemente menos realizada. Aparentemente menos bem-sucedida do que quem não busca Ele. E essas mentiras vêm. E quando o Senhor, por misericórdia, me trouxe isso, de que eu estava invejando, de que eu estava me comparando, de que eu estava dizendo no meu coração que o governo dele não era mais suficiente para a minha vida, né? Ele me constrangeu, e aí me veio ali, e foi o momento final todo do culto que eu fiquei declarando: Jesus, você é suficiente na minha vida.
você é. Eu não preciso ter nada, eu não preciso ter nem saúde. A gente não precisa ter nem saúde. Não precisa de verdade, porque isso aqui vai acabar. A gente vive na esperança da vida eterna. E nada, tem noção da dimensão que é isso? Nada pode tirar isso da gente. O penhor que a gente tem, o Espírito Santo de Deus, é o sangue do Cordeiro sobre nós. Nada pode nos separar do amor dele. Meus irmãos, isso não é suficiente para você. Eu não sei o que vai ser, porque nada desse mundo preenche o lugar dele na nossa vida. Ele é. A gente não precisa de nada. Nenhuma vontade nossa precisa ser realizada. Porque é cuidado dele. E é a doce vontade dele. E é o doce governo dele. Lá em Colossenses 2, versículo 8, vai dizer assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los, a cativá-los, a influenciá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É muito comum que quando a nossa vontade não acontece, né, a gente começa a querer ouvir de outras pessoas que às vezes passaram pela mesma situação. Não é errado isso, não. Às vezes passaram pela mesma situação, mas será que elas não fizeram uma coisa a mais? Será que elas não fizeram uma coisa a menos? Será que... E, assim, no que a gente está se prendendo? De novo, o foco é: a gente está se prendendo no quê? A gente tem a quem clamar, a quem de verdade vai ouvir e a quem de verdade cuida para que tudo aconteça ou não. Mas se vier a acontecer no tempo certo, do jeito certo, para cumprir um propósito certo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, isso vai acabar. Todas as nossas vontades, realizadas ou não, até aquele, nossa, mas é o meu maior sonho, ainda que aconteça, que bom, mas vai acabar. Vai passar. Porque o que nos aguarda é muito maior. O problema é se você não está com a esperança na vida eterna. E você foi destruído junto com esse mundo. Mas ele continua dizendo: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Jesus seja suficiente na nossa vida, igreja, porque Ele é. Ele é. Ele cuida do jeito mais perfeito que poderia. Eu fico impressionada porque Deus me consola, não só sobre isso, sobre tudo na minha vida, em pequenos detalhes. Eu fico, gente, como um Deus que não cabe no universo se preocupa em me consolar aqui, em Senador Camará, assim, sabe? Aqui, nessa coisa que, tipo, ninguém mais sabe, ninguém mais liga e é uma coisa só minha, às vezes, e ele vem e estou aqui. Eu não esqueci, mas eu sei o que é melhor para a sua vida. Se contente, seja satisfeita com o meu governo. E que a gente sempre busque em nosso coração se a gente está se desatando disso daqui todo dia mais. E se a gente não está buscando outro rei, ao invés de Jesus, para a nossa vida. Amém?